Olá, investidores, bem-vindos novamente ao canal. No vídeo de hoje, vamos falar sobre a Equatorial. Vou apresentar aqui um pouquinho sobre a empresa, seu modelo de negócio, o que aconteceu para a Equatorial no segundo trimestre de 2020, né? E o que a gente deve ficar de olho nos próximos resultados da empresa daqui para frente, tá bom? Então, para que você, aquela pessoa que ainda não está inscrita, eu pedir, se inscreve no canal, ativa as notificações. Então, bora lá. Então, pessoal, a Equatorial vai reportar os seus resultados do terceiro trimestre de 2020, agora no dia 13 de novembro, tá bom? É uma sexta-feira, eles vão reportar os seus resultados e a teleconferência vai ser na terça-feira, dia 16 de novembro. E muitas pessoas têm me pedido aqui no canal para fazer um vídeo sobre a empresa, então decidi aqui trazer para vocês, falar um pouquinho mais sobre o que é essa empresa, tá? A Equatorial é uma holding, então é uma empresa com diversas participações que atua no setor elétrico, tá? Então, o seu principal negócio são empresas no setor de distribuição. Então, ela tem a Equatorial Maranhão, Equatorial Pará, Equatorial Piauí, Equatorial Alagoas, que são as suas distribuidoras, são os principais negócios da empresa. Ela opera também linhas de transmissão, onde ela tem 8 projetos que ainda estão em estágio pré-operacional, e a Intensa, que é uma linha operacional que cruza os estados do Tocantins e Goiás, tá? Além disso, ela opera no setor de geração através da termoelétrica Geramar, comercialização de energia através da Sol Energias e serviços através de uma empresa que ela chama 55 Soluções, tá bom? Então, subindo para vocês aqui um pequeno esqueminha que eu tirei da apresentação institucional da Equatorial, que mostra, de uma maneira visual, todas as áreas de operação dela, que a gente pode principalmente dividir entre distribuição, transmissão e outros negócios, tá bom, pessoal? Então, a empresa adquiriu a Semar em 2004, 2006, já fez o seu IPO e de 2004 a 2019 teve um crescimento anual médio do seu EBITDA, então da sua geração de caixa, de quase 30%, de 29,4% ao ano, tá bom? Um crescimento bastante impressionante. Ali no meio do caminho, nos anos 2008 e 2009, ela chegou a comprar uma participação na Light, mas acabou vendendo essa participação, né? Que a Light também, a Light é a concessão de distribuição do estado do Rio de Janeiro, é uma concessão bastante complicada, ela opera ali numa região onde tanto do lado das suas regiões mais humildes, onde ela atende, quanto das regiões mais ricas, ela tem bastante dificuldade aí, com perdas e com inadimplência, tá bom? Aí que a gente continua aqui no histórico Equatorial, em 2012 ela fez a aquisição da Celpa, que é a sua companhia de distribuição lá do Pará, tá? Outro grande negócio da Equatorial, e seguiu aqui, continuando seu histórico de aquisições em 2017, 2016, 2017, quando ela adquiriu os projetos de transmissão em um leilão e também a Intesa, tá bom? Então aqui, 2016/17, a empresa fez aí o seu movimento para entrada no mercado de transmissão, né? Já vou falar um pouquinho mais sobre a diferença no mercado de transmissão e distribuição, né? E aí, em 2018, ela participou da aquisição da CEAL e da Cepisa, que são as companhias de distribuição de Alagoas e do Piauí. Então, além disso, ela também terminou de comprar a Intesa, né? Ela tinha comprado uma maior parte em 2016, 2017 e em 2018 consolidou a compra de 100% da sua participação da Intesa, pessoal. Então, quando a gente olha aí, vamos falar principalmente aqui da transmissão e da distribuição. Quando a gente olha para o setor de transmissão, ele é um setor bastante regulado, a gente fala bastante aqui na Levante sobre o setor, né? São, em geral, empresas boas pagadoras de dividendos, porque você tem concessões com prazo de 30 anos, nas quais as receitas da empresa são dadas, então a empresa tem ali o número que chama as receitas anuais permitidas daquele contrato, que é ajustado ano a ano pelo IPCA, então vamos ajustar ano a ano pela inflação. Então, um negócio bastante estável, bastante, vamos dizer assim, né? Depois que você bota de pé a operação, ali você tem o seu retorno bastante previsível. Onde que as empresas ganham dinheiro, tá, nesse setor, né? Porque você, por contrato, você paga uma outorga, então você paga pelo direito de poder construir aquilo, tá? Além disso, você vai fazer um investimento dentro daquele projeto, então você vai ter todo o investimento, né? A gente fala o CAPEX, para você montar aquelas linhas de transmissão, e aí você vai operar elas, receber uma receita por aquilo, ter os custos envolvidos por aquilo. A receita e os custos são basicamente dados de você fazer essa operação. Onde as empresas ganham dinheiro nesse setor primeiro, gastando menos no momento de construir as linhas de transmissão. Então, quanto mais eficiente essa empresa for, a Equatorial for, na hora de conseguir construir as suas linhas de transmissão, melhor vai ser o retorno do seu projeto. E, em segundo lugar, também antecipando o prazo de construção. Então, projetos que ela captura ali com um prazo que seja para construir, para começar a operar daqui a 3 anos, se essa empresa, se a Equatorial conseguir operar esses projetos em 1 ano, ao invés de 3,
ela vai aumentar o seu fluxo de caixa, vai conseguir gerar receita antes do esperado, desse modo aumenta o retorno do projeto como um todo. Tá bom? Então, setor bastante regulado, mas onde você tem possibilidades, né, através dessas duas, principalmente essas duas maneiras que eu citei, de você gerar um valor excedente ao que está previsto na taxa contratual. Tá? E aí, vamos entrar no setor de distribuição. O setor de distribuição aqui, talvez o mais complicado, mais complexo de entender dentro do setor de energia elétrica. Então, pessoal, como funciona aqui a regulação do subsetor de distribuição, né? As empresas, elas têm uma base de ativos, que em geral se chama RAB, tá? Que é a base de ativos líquida ou bruta, tanto faz. Aí você tem a gente fala base de ativos bruta, a base de ativos líquida, tem uma diferença entre ambas elas. Mas o fato é, você tem uma base de ativos e você tem um número de consumidores, um volume de energia que você vende e o preço pelo qual você cobra aquela energia. A sua tarifa tem que ser suficiente para cobrir os custos da sua operação e dar um retorno satisfatório em cima do capital que você investiu naquela operação. Então essa é a lógica básica do setor de distribuição, né? Você tem uma base de ativos, você vende um volume X a um preço Y e a sua receita tem que ser suficiente para cobrir os seus custos e gerar um retorno interessante sobre o capital investido. Tá? Então é um setor que as tarifas são reajustadas anualmente e a cada 5 anos a gente tem o que chama de revisão tarifária ordinária, onde você tem uma revisão da base de ativos, tá bom? Então, a principal diferença aqui é que a cada 5 anos você vai ter um reajuste mais forte dentro da sua tarifa, né? Durante esse ciclo, né? Então, colocando para vocês aqui um esqueminha que mostra esse ciclo de reajustes, né? Quando vocês olham ali no ano 1, 2, 3 e 4, você tem um ajuste que em geral é feito por inflação menos um fator de desconto, que a gente chama de fator X, tá bom? E no ano 5, a gente já faz a empresa ela sofre um reajuste pela ANEEL aí, já olhando para outros fatores, como quanto a sua base cresceu durante aquele período, qual o seu volume, né? E entre uma série de outros fatores que leva em consideração aí, mas é um ajuste em termos gerais assim mais completo, tá bom? Fazer um equilíbrio econômico daquela concessão. Então a gente pode dividir a receita operacional das empresas em dois: nos custos não gerenciáveis, que a gente chama de parcela A, e na margem bruta regulatória ou custos gerenciáveis, que a gente chama de parcela B. Então, os custos não gerenciáveis vai ser todo aquele, principalmente é gasto com compra de energia, né? A gente tem aqui encargos setoriais e outros encargos de transmissão, e isso é repassado para a tarifa. Então, esse lado da receita na empresa é um repasse, tá? Ela teve aquele custo, ela vai ser paga por aquilo. Do outro lado, a gente tem a margem bruta regulatória, onde a empresa ela vai ser remunerada pelas despesas operacionais regulatórias, mais o EBITDA regulatório. O que é isso, né? Então, pessoal, aqui a gente está falando que vai ser a remuneração em cima daquele capital investido da empresa. E é desse lado da parcela B que a empresa ela consegue gerar valor. Tá? Então, o próximo slide demonstra isso para vocês aqui. Então, vamos olhar esse slide aqui. Como eu falei, a empresa tem a RAB líquida ou a RAB bruta, que é a base de ativos dela. E aqui, em cima da RAB líquida, é aplicado uma taxa de desconto que vai mudar para a empresa o quanto ela vai ter seu capital remunerado. Então, quando a gente olha para a composição da parcela B, a gente tem aqui PMSO regulatório, que são os custos e despesas gerenciáveis regulatórios. Temos CAM, QRR, outras remunerações regulatórias aqui e a remuneração do capital da empresa. E tudo isso vai compor o EBITDA regulatório pelo qual a empresa vai ser remunerada. Então, a conta da empresa de quanto ela vai ter de tarifa é feita em função do volume que ela tem ali, levando em consideração quanto que ela tem que ser remunerada para estar dentro desse nível de custos regulatórios e ter essa remuneração de capital de acordo com a regulação. No final das contas, o que importa é que ela tem um EBITDA regulatório garantido para ter um retorno satisfatório. E onde a Equatorial ganha dinheiro é conseguindo gerar um crescimento de mercado acima do esperado e ter ganhos com perdas ou com o que eles colocam com outperformance. Então, esses ganhos com perdas e outperformance, o que são? A empresa, ela tem quando eles vão fazer a conta de quanto ela vai receber de receita, eles consideram o PMSO regulatório. São as despesas dela ali pelo regulador. Se ela conseguir operar com despesas abaixo daquilo, aquilo vira resultado para ela. Por outro lado, ela pode conseguir ter menos perdas do que o esperado na hora de fazer a conta da tarifa. Então, se ela tiver menos perdas também,
essas perdas, elas vão dizer assim, né, o que ela conseguiu reverter ali também é resultado acima do que tinha sido pactuado ali na revisão tarifária para ela. Além disso, por outro lado, a gente também tem o crescimento do mercado. Então, se o mercado crescer mais do que era esperado no momento da revisão, no momento em que foi estabelecida aquela tarifa pré-equatorial, ela também vai ter um ganho, vai conseguir aí, vamos dizer, performar melhor do que o regulatório. Então, eu estou tentando explicar que é uma coisa complicada, de uma maneira simples. Se não ficou muito claro para vocês, por favor, deixem nos comentários abaixo as dúvidas de vocês, eu vou tentar responder da maneira mais clara possível. Mas, basicamente, é um setor onde você define a tarifa que você vai cobrar, pensando num retorno que você quer ter em cima da base de ativos. Se a Equatorial conseguir ser mais eficiente, ela consegue ter um retorno superior àquele que estava previsto inicialmente, tá bom? Acho que é isso que a gente precisa ter em mente. Então, ela tem maneiras dentro da distribuição de ter um retorno maior e, é claro, isso também pode ser pior. Então, se os custos dela forem maiores e ela tiver um volume pior do que o esperado, ela vai ter um retorno abaixo do que era esperado inicialmente, tá bom? Então, não é um setor tão garantido, quanto o setor de transmissão, onde você sabe exatamente quanto você vai ganhar ali por ano. Tá? Quando a gente olha aqui para o resultado do segundo trimestre da empresa, a gente olha para o segundo trimestre da empresa de 2020, a gente teve ali um número positivo na evolução das vendas da empresa. Então, quando a gente olha para o segmento de distribuição, as vendas totais aí dela crescendo 3,2%. Né? Então, dado bastante positivo, a gente vê ali a maior parte das suas classes de ativos crescendo. E quando a gente olha nesse crescimento, a gente vê que ele foi principalmente puxado pelo residencial, sendo que indústria e comércio puxou para baixo. Então, em função da pandemia, o segundo trimestre bastante afetado aí pela pandemia, né? Então, volume vindo das pessoas ficando mais em casa, o residencial acabou puxando e mais que compensando o que ela tinha perdido aí do lado do comércio. Tá? Quando a gente olha para as perdas totais, né, então isso aqui mostra o quanto a empresa ela perdeu da energia que ela está recebendo. Então, quanto menor o número de perdas, maior o retorno que essa empresa vai estar conseguindo ter, maior a eficiência dessa empresa. É interessante notar aqui que nas suas operações do Piauí e do Alagoas, que são as operações mais recentes da empresa, ela tem conseguido de maneira consistente reduzir as suas perdas. O Maranhão e o Pará, que são concessões mais maduras, ela mostrou um aumento no trimestre, que já é, né, a gente pode dizer que era esperado aí em função da pandemia. Tá? Outro dado interessante de olhar aqui são as despesas gerenciáveis. Né? Então, o que eu falei, é aqui nessas despesas onde a empresa consegue entregar um retorno maior do que o esperado, maior do que o previsto contratualmente. O que a gente vê aqui é que tanto Piauí quanto Alagoas, a Equatorial conseguiu implementar uma forte redução de custos. Né? Então, já estando operando aí nas duas operações com os custos abaixo do regulatório do que foi estabelecido no último ciclo. Então, quando foi feita a conta da tarifa do Piauí e no Alagoas, se estimava um custo em um patamar. E a Equatorial está operando abaixo desse patamar, o que significa que o retorno dela está sendo maior do que o esperado. Né? Aqui, quando a gente olha o outro indicador, é a PDD. Então, a PDD é a provisão para devedores duvidosos. Então, isso aqui vamos dizer, o que a gente usa para pensar em inadimplência. Então, a empresa, prevendo mais inadimplência em função da pandemia, aumentou as suas provisões, o que é normal. Isso aqui é um indicador para a gente ficar de olho para os próximos trimestres, assim como o nível de despesas gerenciáveis e as perdas totais são os principais indicadores aí, junto com o volume de energia, para a gente ficar de olho nos próximos trimestres e ver como está evoluindo. Então, se no terceiro trimestre o Equatorial conseguir mostrar que a PDD está sob controle, mostrar que as suas despesas gerenciáveis também continuam sob controle, as perdas reduzindo ainda mais e o volume apresentar um crescimento, a gente pode esperar uma reação positiva do mercado aí, né? Quando a gente junta tudo o que aconteceu no segundo trimestre de 2020, né, essa tabelinha do release da empresa que mostra aqui, né, uma DRE, é um resultado da empresa quase linha a linha aqui. O que a gente consegue ver aqui é que a receita operacional bruta da empresa caiu, no entanto, ela conseguiu ter um aumento do seu lucro líquido de 18,6%. Tá? Então, pessoal, o que aconteceu aqui? Principalmente, né, o principal motivo ao qual a gente pode atribuir isso foi que ela teve um ganho, aí, uma melhoria, ela foi mais eficiente e na linha de outras receitas e despesas operacionais, ela conseguiu reverter uma despesa de 81 milhões de reais que ela tinha tido no segundo trimestre do ano passado. Esse trimestre ela não teve essa despesa e principalmente por esse efeito aí, tendo um resultado na última linha, o lucro líquido vindo melhor. Tá? Então a gente vê aqui que mesmo com uma receita caindo, né, e aí vale uma colocação importante sobre isso, aqui ela apresenta a receita operacional líquida
e bruta dela caindo. No entanto, as empresas de distribuição, as empresas de energia têm uma característica que elas buscam o que se chama receita de construção. Tá? E ela coloca a receita de construção e, em geral, tem um custo associado àquela receita de construção. Né? E a gente, quando a gente olha para o setor para ver o desempenho delas, em geral, a gente tira essa receita de construção. Então, ela não é uma receita operacional, ela é uma receita que está ligada à construção dos investimentos que ela está realizando para montar os ativos. No caso aqui, provavelmente montando os ativos de linha de transmissão dela, aquilo ali está passando pelo resultado como receita de construção, ela está se apropriando daquilo ali para poder passar pelo balanço dela, então um efeito praticamente contábil, né? E a gente não olha isso daí, a gente exclui esse efeito para olhar para o resultado da operação. Então, quando a gente estaria falando da operação da empresa como um todo, a receita, na verdade, cresceu 2%. Então, é um número bastante bom, né? A gente pegando aí, comparando com o ano anterior, em um trimestre bastante afetado pela pandemia, tá, pessoal? Então, acho que espero ter ficado claro para vocês um pouquinho melhor sobre como essa empresa opera, tá? Como foi o resultado do segundo trimestre da empresa. E lembrando, daqui para frente, principais pontos para a gente ficar de olho nesse setor: volume. Então, olhar para o crescimento de volume dessa empresa, nível de perdas, tá? Então, a gente sempre olhando ali para ver se a empresa está conseguindo melhorar a sua eficiência, né? Então, a gente tem ali a nível de perdas regulatório, se ela estiver operando abaixo daquilo, é um bom indicativo, e observar a tendência disso para ver se ela está conseguindo cada vez entregar nível de perdas melhor. Volume, perdas, PDD. Então, ver se essa empresa está sendo hábil em cobrar os seus consumidores, né? Então, o nível de PDD também é super importante para a gente ficar de olho aqui. E, por fim, as despesas gerenciáveis, que a empresa chama de PMSO, tá? Então, essas despesas gerenciáveis que a gente fala também ficar de olho para ver se ela está conseguindo ser mais eficiente na sua operação, reduzindo as suas despesas. Aí também a gente sempre compara com o regulatório. Se ela estiver entregando um nível de despesas abaixo do regulatório, quer dizer que essa empresa está tendo um retorno acima do esperado e está indo bem. Então, pessoal, espero que o vídeo tenha ajudado você a entender um pouquinho melhor sobre a Equatorial. Bom, qualquer dúvida, de novo, por favor, deixe nos comentários abaixo. Né? E estou soltando vídeos aqui sempre de terças e quintas-feiras. Para quem não está inscrito, se inscreve aqui no canal para saber em primeira mão sobre os assuntos que eu estou soltando aqui, né? Receber e conseguir pegar o conteúdo aí em primeira mão. Também vale notar, eu aqui na Levante eu assino a série Growth Stocks, então estou deixando para vocês na descrição do vídeo o link para ir lá conhecer um pouco mais sobre as nossas séries aqui da Levante. Então tem bastante material bacana, a nossa série a gente solta toda semana relatórios semanais aí, as nossas carteiras recomendadas, muitos vídeos, bastante material educativo e recomendações aí com acompanhamento em primeira mão. Então tem uma equipe de análise bem grande aqui dentro da Levante que está todo dia, a todo momento, acompanhando o mercado para trazer as melhores recomendações e o melhor conteúdo para você, tá bom? Então um grande abraço e até a próxima.